E chegamos ao quinto episódio da temporada de Invencível. E olha, esse foi um episódio com muitas alterações em relação às HQs. Principalmente no que envolve o Senhor Liu. Será que estamos caminhando para uma grande ruptura em relação à história dos quadrinhos? E no vídeo de hoje vamos analisar esse episódio 5 de Invencível que teve muita coisa acontecendo. Eu acho que o grande ponto desse episódio é como que ele foi uma adaptação bem diferente dos quadrinhos comparado com os outros episódios que a gente vinha tendo ao longo dessa temporada. Claro, até então não era uma adaptação um por um, sempre tinha uma ou outra coisa diferente, mas esse foi o episódio que mais se distanciou do que estavam adaptando. Então, vamos ver o que mudou, analisar, ver se o episódio foi bom, né? Entender melhor esse amadurecimento do Mark, o que eles estão querendo fazer isso ao longo da temporada. Porque assim, ó, algumas pessoas podem reclamar que esse foi um episódio muito filler, que o Mark apanhou pra caramba. E sim, ele é filler, sim, o Mark apanhou pra caramba, mas foi um episódio que ajudou a desenvolver o Mark. Então, sem perder mais tempo, vamos lá. O episódio 5 inicia com o personagem Titã levando a sua filha pro colégio. Podemos ver que o bairro está muito mais seguro agora que ele comanda a organização criminosa da cidade. O Titã da animação é um personagem bem diferente em relação às HQs. Nessa temporada, vimos ele se recusando em ajudar a Ordem para tirar o Multipole da prisão. Eventualmente ele cedeu por causa do isótopo e até mandou 2 vilões para tentar tirar o Multipole de lá, mas acabou fracassando na sua missão por causa do Invencível. Só que assim, ó, nas HQs, ele aceita desde o primeiro momento. Ele não quer colocar em risco o seu império na cidade. Ele quer agradar o Senhor Liu. A série animada vai colocar muito mais drama nessa história. Até porque, né, eles precisam preencher o episódio que tem 50 minutos. E é por isso que a gente vai ficar sabendo mais da família do Titã. E o Invencível realmente é aquela série que tem poucas diferenças em relação à adaptação dos quadrinhos. É claro que sempre tem uma ou outra coisa, e às vezes eles mudam um detalhezinho na história para aquela pessoa que leu perceber que tem alguma coisa diferente. Por exemplo, no episódio que o Mark conversou com o William e que ele teve que levar o William de carro voando. E isso não acontece nas HQs. Percebam, são coisas diferentes, assim, um ou outro ponto, mas nada que realmente mude a história. E esse episódio acabou sendo diferente, porque eles acabaram mudando bastante a história. Mas não é que eles mudaram o core da história, a história principal envolvendo os Viltrumitas. Não, eles acabaram mudando essa subplot envolvendo o Titã e toda essa correlação com o Senhor Liu. Isso que mudou bastante, eles já tinham mudado um pouco lá na primeira temporada, mas agora a gente vai ver uma diferença ainda maior em relação às HQs. E não é que isso seja melhor ou pior, porque cada mídia vai ter a sua forma de contar uma história. De repente, numa HQ, não vale a pena você perder muito tempo com um personagem coadjuvante, porque você só tem 20 páginas ali. Agora, na animação, eu acho que você tem mais espaço para desenvolver mais os personagens. E aí sim, essas mudanças envolvendo o Titã e toda essa história, para mim, vão ser bem-vindas mesmo. Na prisão, temos uma tentativa de fuga do Multipole. Ele usa os seus poderes de multiplicação de forma grotesca para abrir a sua cela. E o grotesco aqui é muito violento. Vou tentar não mostrar muita coisa no vídeo. Só que o Paul, apesar de todo o seu talento, não consegue fugir da porta principal. Aliás, o jeito que o Paul usa os seus poderes é bem mais legal que o da Kate, já que ele mistura a multiplicação com golpes de artes marciais. Isso dá toda uma identidade muito única pro Paul. E aqui é uma outra coisa que o episódio mudou completamente, porque essa tentativa de fuga nunca aconteceu nos quadrinhos. A Duplicate, então, vai aparecer e conversar com seu irmão. Ela diz que o Paul foi burro em tentar fugir, já que a mesma estava tentando colocá-lo na equipe do Cecil. E isso nos leva para um flashback envolvendo o pai deles, ficando louco no momento que as crianças descobriram seus poderes de multiplicação. Na HQ, inclusive, o pai deles é levado com uma camisa de força para um sanatório. Mas parece que o desenho entendeu que era um pouco too much ele usar a camisa de força ali. Os irmãos, então, sozinhos, passaram a ser treinados com o objetivo de virarem heróis. O Paul acabou fugindo e se juntou à Ordem como um de seus melhores assassinos. Aqui tem uma outra diferença em relação às HQs, porque no quadrinho, os irmãos chegam a formar uma dupla de combatentes do crime. Na animação, eles não chegam a falar nada envolvendo isso. Talvez nesse universo eles até tenham virado heróis e combatido o crime, mas como não é dito, eu vou presumir que não aconteceu. O ponto todo dessa alteração é que eles querem dar uma camada extra pro Paul, já que ele questiona sua irmã, alegando que os dois não são tão diferentes como ela acha que são. Os dois trabalham para uma organização que pedem para eles matarem pessoas conforme os seus objetivos.
E nesse ponto, Paul não estava errado. E essa que é a vantagem da animação. E nós falamos aqui no outro vídeo de que essa é uma das grandes vantagens de você estar adaptando o material já pronto numa outra mídia como essa de animação, que é a mídia perfeita para qualquer história de super-herói. E o Invencível ainda tem essa vantagem comparado com outros desenhos de super-herói, porque ele tem episódios de 40, 50 minutos. Pega o desenho do Homem-Aranha agora, ele tinha 23 minutos para desenvolver sua história. O desenho do Batman, o desenho do Superman. É isso aí, a média é de 20, 30 minutos. O Invencível é privilegiado até por poder ter mais tempo de desenvolver esses personagens. E eles têm essa consciência e eles fazem isso também. Agora, toda essa mudança, tentar dar uma complexidade pro Paul e pra Kate, isso tem que ter um payoff no futuro. Dar um encerramento deles. Se eles não fazerem, aí eles estão só perdendo tempo. Mas nisso eu tô tranquilo, porque o Invencível dá pra ver que é um desenho muito bem planejado no seu roteiro, porque tem coisas da primeira temporada voltando agora, é um monte de ponta solta que realmente eles preenchem depois. E isso é duplamente uma vantagem do desenho, porque estão fazendo isso depois que a HQ terminou. E na HQ, o Multiple não volta mais. Ele vai ser resgatado mesmo pelo Sr. Liu, não volta mais na HQ do Invencível, porque ele volta depois de uma outra HQ lá que se chama Protegendo o Globo, e que faz parte do universo do Invencível nas HQs, mas não é uma coisa que foi feito dentro do planejamento original da história. E aqui no desenho eles podem fazer isso e contar tudo de uma vez só. Talvez na próxima temporada, ou na sexta, sei lá, eles possam adaptar essas histórias paralelas, como Protegendo o Globo, já que envolvem o Multiple e o Sr. Liu, porque a cena pós-crédito desse episódio deu a entender que ele vai sim voltar. Bem, cortamos para o Mark e a sua família. Uma outra coisa bem diferente das HQs é como que o Oliver fica falando sobre o Mark e a Sam estarem, jogando PlayStation no quarto. Nas HQs isso não é bem desse jeito, e o Oliver descobre sobre o relacionamento com a Eve entrando no quarto e vendo ela lá. E essa é uma mudança que eu acabei gostando mais por causa da dinâmica entre os irmãos. Porque esse negócio do irmão mais novo querer dedurar o irmão mais velho, e daí um fica incomodando o outro, é uma coisa muito de irmão e nos ajuda nesse papel de ter empatia também pelo Oliver. Pra gente ver ele até mais como um humano, né? Já que ele tá nesse arco de humanização, de aprender os costumes humanos. O Mark comenta sobre alugar um apartamento para sua mãe, o que deixa a Deb visivelmente meio triste. Esse papo da mudança é algo que também surge nos quadrinhos bem nesse momento, mas acaba não indo para frente por conta das outras coisas que estavam acontecendo na história. Aqui na animação, eles levam esse papo um pouquinho mais longe, meio que sendo uma parte do arco do Mark para ele entender a situação do seu relacionamento nesse momento. Em ambos os casos, a Eve tem a ideia de criar uma empresa para vender os serviços de herói. Na penitenciária de Peyton, ela consegue um contrato exclusivo para proteger o lugar caso alguma coisa dê errado. E tudo isso também acontece nas HQs, só que sem tanta conversa, né? Mas é basicamente a mesma coisa. Agora, eu acho muito curioso esse papo de super-herói ganhar dinheiro por fazer coisas de super-herói. Isso meio que não mata o sentido de ser super-herói. Na verdade, isso me lembra um pouco as primeiras HQs do Gladiador Dourado, quando saiu na DC, lá nos anos 80. Porque o Gladiador, quando aparece em Metrópolis, ele também tem uma empresa e ele ganha dinheiro sendo super-herói. Não é exatamente igual a essa situação do Mark, porque o Gladiador ganha dinheiro fazendo propaganda, mas em ambos os casos são heróis ganhando dinheiro. E na teoria, super-herói era pra ser uma coisa, meio que voluntária. Nessa HQ do Gladiador Dourado, inclusive, o Superman não gosta do Gladiador. Ele acha que ele tá desonrando a imagem de um super-herói. Agora, eu acho curioso como que na HQ do Invencível, eles nem cogitam isso como uma coisa ruim. Ah, ele tem que ganhar dinheiro, então ele tá protegendo aí alguns lugares que ele fechou contrato. Eles poderiam debater um pouco o quanto que isso talvez não seja correto, né? Porque no momento que você tá aceitando dinheiro pra alguém pra você proteger eles, você tá desprotegendo outras pessoas que não podem comprar essa segurança, né? Mas beleza, não vamos entrar nesse papo, porque a HQ também não quis entrar nesse papo. Voltamos pro Titã. Ele é ameaçado pelo Sr. Liu por ainda não ter conseguido tirar Multiple da prisão. Apesar do seu último esforço, Titã se nega em ajudar novamente, e vê a sua família ser ameaçada pelo Sr. Liu. A sua filha está bem, mas ela poderia ter sido sequestrada facilmente caso a Ordem desejasse. E é aqui que entra o drama que eu comentei do Titã nesse episódio. Eu sei que esse episódio é um grande filler, e tudo bem se você não gostar por ser filler.
Eu entendo, também não gosto de uns fillers de Naruto, adoro os fillers de Dragon Ball Z. E sim, eu sei que tecnicamente isso não é filler porque tá nas HQs e o que tá nas HQs é canon. Beleza, eu não quero debater tecnicamente o sentido da palavra filler, mas dando a minha opinião, eu também acho legal quando eles mudam algumas coisas envolvendo as adaptações dos quadrinhos. É claro que nesse caso do Invencível, eu prefiro que seja igual. Só que nesse episódio, se eles fossem adaptar igual, o episódio ia ter 10 minutos. Não tinha o que fazer, você tem que mudar alguma coisa, você tem que adicionar mais coisas. E eu entendo completamente, e o importante, de verdade, é essas alterações serem boas. O que eu acho que são. Na casa do Mark, o nosso casal 20 tá se pegando quando a mãe bate desesperada na porta para falar que o Oliver desapareceu. Aqui vamos ter uma outra grande diferença em relação às HQs. Acredito que para mostrar um pouco a diferença entre esses universos. O Oliver saiu de casa para brincar de skate com amigos que não o julgam por ser roxo. Valentões depois aparecem, e o Oliver consegue lidar muito bem com a situação. Nas HQs, ele sai sim escondido de casa, mas como Omni-Man Kid, e luta com um cara numa armadura gigante. Em ambas as situações, o Oliver se sai bem, embora na HQ ele leve um sermão do seu irmão, e que depois vai pedir desculpas, reconhecendo que ele estava fazendo um bom trabalho. Nessa versão da animação, eu sinto que eles querem frisar bastante que o Oliver é uma criança, e age como uma criança. Na HQ, ele age ainda mais como Damian Wayne, né? Quer ser super-herói, quer entrar na porrada, quer fazer a diferença. E aqui na versão animada, a gente vê uma certa complexidade. A gente vê que ele também tá aprendendo com o Oliver e com a Debbie. Então, não é só uma questão sobre ele ser herói, é uma questão sobre ele ser humano e agir como uma criança. O Mark testemunha tudo isso junto com a Eve e percebe que seu irmão vai ficar bem. No dia seguinte, ele fala para Debbie que está orgulhoso dele. E enquanto isso, temos mais um momento de desenvolvimento do Rex e da Ray. Ele está sendo todo romântico aqui, mostrando que realmente amadureceu. Essa é aquela adição que, para quem sabe os spoilers, faz total sentido a gente ver esse amadurecimento do Rex. Pra gente ver que ele mudou de fato em relação às primeiras temporadas. Aquele episódio lá do tiro da cabeça mudou ele. E sem falar que eu gosto desse casal, Rex e Ray. Teve um vídeo que viralizou na internet que envolve um spoiler da HQ que acontece daqui a pouco. E eu sinto que eles estão desenvolvendo a Ray justamente para trocar certos personagens, que eles falam certas coisas em uma certa ocasião daqui a pouco que vai acontecer na história. Enquanto isso, Titã vai até a penitenciária para conversar com Machine Head, o último líder da organização criminosa, que agora é comandada pelo Titã. O ponto todo desse mafioso é que desde a sua primeira aparição, ele sempre foi um grande manipulador. Conseguiu manipular o Invencível e agora ele vai elaborar um plano que vai enganar geral. E isso inclui o próprio Invencível de novo. O Mark recebe uma ligação da prisão sobre um ataque do Titã. Novamente, isso vai ser bem diferente nas HQs. Eles vão brigar sim, mas o contexto do início da luta é completamente diferente. Quando o Mark chega na prisão, uma luta já está ocorrendo, e o Mark conversa com o mafioso, e escuta o que ele tem a dizer. O vilão, então, mostra o progresso que ele fez no bairro, o tanto que ele melhorou a cidade, e joga a real pro Mark, dizendo que precisa da sua ajuda para tirar o Multiple da prisão. Senão, a sua família irá morrer. O Mark entende a sua situação, mas diz que não pode tirar uma pessoa da prisão. Ele até diz que vai prender o Titã, mas não consegue por conta de um plano de fuga bem elaborado. E bem, essa é a parte que mais teve alteração. Eu gosto como eles transformaram o Titã num personagem bem mais complexo, porque ele é aquele mafioso que se importa com o bairro dele. Em termos de história, eu gosto como acompanhamos o Titã esgotando todas as suas opções e até mesmo pedindo ajuda pro Invencível. E quanto ao Mark, eu também acho super justo ele recusar esse convite. Afinal, ele está agindo de acordo com suas convicções. Depois ele até fica refletindo sobre elas junto com a Eve. Tudo isso faz parte um pouco dessa temática da temporada sobre como existe uma escala cinza nas atitudes dos heróis e dos vilões, seja do Mark, do Cecil ou agora do Titã. E como fazer o certo certo pode trazer consequências ruins também. O Mark não quer ajudar porque ele entende que é errado tirar o Multiple da prisão. E também porque ele poderia se tornar alguém como Cecil, que dobra a justiça de acordo com seu poder conforme lhe agrada. Então essas alterações, além de adicionar mais para os personagens, conversam com a temática da temporada. Para mim, são alterações bem feitas. Mas é agora que finalmente a gente vai ver o Sr. Liu se transformando em dragão. Eu adoro essa parte. Dragão gigante, não tem como odiar isso, né? Na reunião com Liu, Titã vê que o isótopo o traiu.
para ficar do lado mais forte. O chefe da Ordem se transforma em dragão, e essa transformação funciona bem como acontece nas HQs, na qual o seu espírito deixa o seu corpo e se materializa num dragão. O Titã é inútil contra ele, e aparentemente é derrotado. O dragão, então, vai até a penitenciária para resgatar o Multipole. Mas surge Invencível e Eve para detê-lo. De novo, toda essa parte é completamente diferente nas HQs. Até tem uma luta com o dragão, mas ela é muito rápida e dura apenas 3 páginas. Também temos uma cena adicional da Eve tentando deter a fuga do Paul, e até conseguindo, mas no final ela é enganada pelos clones do Paul. Essa cena dos Constructos é bem legal. Outra cena que eu achei bem legal é ela fazendo team-up com o Invencível. É a sintonia do casal 20. Agora, eu achei meio paia ela ter sido enganada pelo Paul, sabe? Sério que ela ainda não tinha visto que tinha um outro Paul solto ali? Né? Beleza, vai, porque o roteiro quis. Mesmo com toda a força, Invencível não consegue derrotar Leo. Contudo, do outro lado da cidade, temos o grande plot twist do episódio. O Machine Head, com a ajuda do Isótopo, é teletransportado até o local onde está o corpo do Sr. Leo. E o vilão livra desse capanga facilmente com a ajuda do Isótopo. Cara, eu acho que esse poder do Isótopo é só um pouquinho roubado, né? Mas ele usa esse poder de um jeito muito legal. Depois, o Machine Head mata o Sr. Leo, salvando sem querer o Invencível. Aí, galera, pode reclamar, mas é mais um episódio que o Mark apanha pra caramba. Nesse ele apanhou demais. Agora, se vocês acham que isso é apanhar, calma, porque vai piorar. A verdade é que tudo isso foi um grande plano do Titã. Ele trocou o seu lugar na organização criminosa em troca da morte do Sr. Leo, com a ajuda do Machine Head e do Isótopo. Tudo foi um plano para proteger sua família. Nas HQs, o Titã continua sendo o líder da organização, e o Leo segue vivo, continuando sendo o chefe da Ordem. É prometido uma guerra entre as organizações, o que meio que vai acontecer nas HQs de Protegendo o Globo, mas é bem diferente do contexto da animação, é quase uma outra coisa. Na cena pós-crédito, é revelado que o Leo não morreu, aquele capanga sobreviveu, e ele pode carregar o espírito do Leo e ressuscitá-lo. E aqui sim, isso é 100% diferente das HQs. E agora fica a dúvida se esse é o início da animação se distanciando bastante das HQs, ou eles mudaram tudo isso e quiseram fazer uma coisa diferente, porque é uma subplot muito pequena dentro do grande macro que é essa história do Invencível. E eu fico com a segunda opção. Ainda acredito que o grande core, a Guerra Viltrumita, a Guerra Invencível, todas essas paradas aí, eu acho que ainda vão ficar muito parecidas. Mas deu pra ver que quando o desenho quer mudar, ele muda bastante, o que não vinha acontecendo muito nessa temporada. À noite, o Mark conversa com a Eve, e ambos percebem que todo esse papo de mudança talvez seja muito rápido. Depois ele avisa sua mãe que ficará em casa, o que ela fica aliviada por ter seu filho por mais tempo no seu dia a dia. Ainda vai ter uma piadinha dela sabendo que o Mark e a Eve jogam PlayStation no quarto à noite. A reação do Mark é impagável. A última cena do episódio é a organização criminosa aceitando o Machine Head como seu novo líder. Todos os personagens na mesa aparecem na HQ Protegendo o Globo que eu citei antes. Temos aqui o Slain Mantis, a War Woman, o Insonic, Red Eye e entre outros. E aqui termina esse episódio 5. Para o Mark, esse episódio acabou sendo bem importante para o seu amadurecimento, para ele entender a que par está o seu relacionamento, e ele também vê que o seu irmão está amadurecendo também. Agora, para a trama, de uma forma geral, foi um episódio filler. Eu sei, filler, sim, tá nas HQs, não é filler porque tem nas HQs, então é canon, tudo é canon. Para mim foi um episódio bom, nota 7. Agora, eu sei que vão reclamar que o Mark estava apanhando demais nesse episódio. Comentem aqui. Bem, agora restam apenas 3 episódios. E se eles seguirem com o que acontece nas HQs, vamos ter um episódio 6 bem emocionante, envolvendo o personagem Powerplex. Então se preparem, Powerplex, ou no episódio 6 ou no episódio 7. Mas galera, tudo isso também é só minha opinião, aqui eu encerro a minha análise. Por favor, comentem, deixem aquele like e se inscrevam no canal para ficar sabendo tudo sobre os próximos episódios de Invencível. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, e vocês estão ligados, dá-lhe Invencível! E esse foi o vídeo conversando sobre o episódio 5 de Invencível, temporada 4. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.